ao top de 3 segundos. Ao vivo? Estamos ao vivo já? Boa. Ana, dia corrido hoje, hein? Hoje tá incrível, assim que eu gosto. Muito bom, assim que é bom que a gente esquenta, é bom que a gente passe informação, é bom que a gente mantenha o pessoal entretido e é bom que a gente consegue passar muita informação para quem está em casa. Estamos aqui com o Yuri, da UCB. Tudo bem, Yuri? Tudo bom, tudo bom. E você vai falar um pouco pra gente sobre a Agenda Nacional da Bicicleta, é isso? E mais outras ações da UCB aqui no Brasil. Isso, a gente está construindo uma estratégia nacional da bicicleta, que é uma estratégia até 2030, que é justamente uma grande agenda de atuação de toda a sociedade civil, poder público, setor produtivo também da bicicleta, para transformar a realidade da bicicleta no país. Então, essa agenda está alinhada junto com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU e outras agendas também, com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, com todas as legislações brasileiras, para a gente conseguir, de fato, transformar a realidade brasileira. Então, a gente conseguir que tenha mais gente pedalando, com mais segurança nas cidades, com menos uso do automóvel, né? Que a gente, de fato, consiga construir todo esse ecossistema necessário para que as pessoas consigam pedalar com segurança e conforto nas cidades. E como foi criar essa estratégia? O que vocês tiveram que pensar, levar em consideração, analisar, para que isso virasse realidade? Então, esse processo é um processo bem longo, assim, ele começou já tem 3 anos que a gente está nesse processo de construção. A gente reuniu vários especialistas que trabalham com essa pauta no país inteiro. Reunimos também as organizações que trabalham com todo o setor da bicicleta. Então, a gente tem todo o setor produtivo da bicicleta reunido através das associações do setor. A gente tem a sociedade civil também participando através da União de Ciclistas do Brasil. A gente tem o setor que trabalha mais com essa parte de consultoria, com a WR Brasil. Temos outras empresas também, como a Tembis, que apoia, que está junto com a gente. E também os municípios brasileiros. Então, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos, para a gente estar, de fato, construindo uma estratégia que seja essa grande estratégia que não represente só a visão de um dos lados, mas que represente um consenso de todos esses interesses, né, todos esses diversos setores, para a gente conseguir construir a estratégia. Então, a gente agora chegamos num documento já, que esse documento já está pronto, e ele vai para a consulta pública agora, nas próximas semanas, para justamente abrir para que mais pessoas do país inteiro possam contribuir, ver se faltou alguma coisa, para a gente conseguir, de fato, chegar no melhor documento possível para guiar nossas ações aí nos próximos anos. Ou seja, quem está aqui assistindo, quiser participar dessa consulta pública, vai poder ler o documento na íntegra e ainda dar os seus pitacos. Exatamente. É um documento bem complexo, é um documento de 90 páginas, que ele reúne bastante informação. Então, precisa de uma leitura cuidadosa, mas qualquer opinião, qualquer sugestão que tiver é válida para a gente. E aí a gente vai recolher todas as contribuições que vierem, vamos analisá-las, ver o que é relevante de estar incluindo no documento para, de fato, ser um documento robusto e que represente os anseios de toda a sociedade brasileira. E hoje vocês estão construindo esse documento, né? E aí já tem o próximo passo, a primeira ação, que já tem alguma coisa que já foi decidida e vai ser colocada em prática? Então, o grande desafio da estratégia é fazer com que todo mundo conheça a estratégia. Eu acho que esse é o primeiro passo, é divulgar ela. Então, a partir do momento que ela estiver prontinha, redondinha, já depois da consulta pública, a gente vai iniciar um processo de divulgação dela. Então, a gente vai mostrar para o governo federal, eles estão participando desse processo, mas a gente sabe que, né, vai mudar agora a gestão, né? Então, a gente está nesse processo todo de divulgar a estratégia para que toda a sociedade civil conheça. Então, inclusive o setor produtivo, inclusive os atletas, o pessoal que usa a bicicleta nas suas diversas finalidades, para que todo mundo entenda que existe uma estratégia, que existe uma linha de atuação, e aí não é mudar a forma que as pessoas fazem, mas as pessoas entenderem que cada coisa que está sendo feita, ela está contribuindo também para que a gente atinja os objetivos que estão colocados na estratégia. E você consegue já dar um spoiler para a gente aqui, em primeira mão, quais são as premissas, as bases, ou seja, alguns pontos chaves dessa estratégia para a galera que está lá já saber, olha o que vem pela frente? Então, os princípios que guiam a estratégia são os princípios de uma cidade democrática, de diversidade, de acolhimento de todo mundo, né, das mulheres, das crianças, de construir cidades que, de fato, sejam amigáveis para todo mundo.
E aí a gente tem 15 eixos de atuação da estratégia. Então, são eixos que trabalham desde a questão do planejamento, da capacitação dos técnicos, da questão da educação. Então, a educação de trânsito, como que ela tem que ser feita para o motorista que vai tirar a carteira, para ele respeitar de fato o ciclista, como que a bicicleta tem que ser inserida dentro da escola, no contexto escolar, como que o entorno da escola ele pode ser adequado para que as crianças consigam ir de bicicleta para a escola. A gente toca também em questão do setor produtivo, como, por exemplo, podemos estimular a venda de bicicletas, a produção de bicicletas, a melhorar a logística de distribuição das peças, dos componentes da bicicleta, questão de imposto também, questão do lojista, como que ele pode vender a bicicleta melhor para o consumidor, então, para ele vender a bicicleta adequada ao uso necessário, e não só aquela bicicleta mais cara, ou aquela bicicleta que ele tem vontade de vender, mas a bicicleta que é adequada para a pessoa. Também entramos em questões de como dialogar as políticas públicas de diversos temas. Então, como que a saúde, a educação, o turismo, o lazer, como que elas podem dialogar mais com a bicicleta, a economia, o quanto que a bicicleta impacta na economia. Então, é uma série, é um documento bem complexo, esses são 15 eixos de atuação que a gente tenta passar por todos essas dificuldades que a gente precisa enfrentar e transformar para melhorar, de fato, a vida de quem está pedalando aí hoje no país. Realmente é bem complexo, né? Não adianta, às vezes, a gente pensar no ponto final, por exemplo, respeito ao ciclista, mas envolve coisas que vêm muito antes disso, né? Até mesmo a facilidade e o conhecimento na hora de comprar uma bicicleta, por exemplo, e essa consciência desde lá do começo, até a gente conversou com a Ana ali, né? De já mudar a cabeça das crianças, né? Que estão se formando. E qual foi o maior desafio na hora de fazer essa estratégia? Porque, assim, quando você agrada a você desagrada o outro, né? E aí, por exemplo, eu como ciclista profissional, eu tenho uma visão do trânsito. O cicloturista tem outra visão do trânsito. Cada um tem uma visão baseada na atividade que faz, né? Então, qual foi o maior desafio de unir tudo isso numa estratégia? Exatamente. A gente... O princípio básico que a gente parte é que a cidade ela tem que ser amigável para todo mundo. Então, ela tem que receber as pessoas e garantir a segurança e o deslocamento das pessoas, independente dos modos de transporte que ela utiliza. E, além disso, do transporte, a bicicleta, a gente sabe, né? As pessoas que treinam, elas treinam muitas vezes na rua, né? Elas estão treinando porque não existe também infraestrutura adequada de velódromo e outros equipamentos para a gente estar treinando. Então, o princípio básico é a bicicleta está andando na rua, está andando na cidade, no espaço público. Então, como que a gente garante que essas pessoas tenham a sua segurança? Então, seja o uso de cicloturismo, seja o uso na mobilidade urbana, seja o uso como atleta, como treinamento, como lazer, seja a criança indo para a escola. Então, o que a gente precisa, de fato, é segurança. E aí, a gente tentou entender tudo que são as dificuldades. Por que a gente chegou hoje? Por que hoje é tão complicado pedalar na cidade? E isso foi uma série de motivos que geraram isso acontecer. E aí, então, a gente precisa combater esses vários motivos, melhorar eles, ou resolvê-los, né? E, de fato, não existir mais esses problemas, para, de fato, a gente conseguir construir outras coisas. Então, à medida que a gente vai mudando a sociedade, mudando a cultura, a gente vai construindo outras coisas. Bom, você obviamente não está nessa história sozinho, né? Tem muita gente te ajudando. Temos um convidado aqui especial que também participa ativamente disso. Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem? Bem-vindo, Reinaldo. Reinaldo, enfim, você está nessa luta desde o começo ou entrou no meio do caminho? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Tudo bom? Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Bom, a gente, enquanto instituição, eu venho aqui em nome do WRI Brasil, que é um instituto de pesquisa internacional, né? Então, a nossa proposta é sempre transformar ações, boas ideias em ações, né? Então, a gente atua em mais de 50 países e no Brasil a gente atua em 3 programas, principalmente, que é o programa de florestas, clima e cidades. Então, nada melhor do que cidades, né, para conversar com essa estratégia da bicicleta, que é uma excelente ideia que tem que se transformar em ação, né? Então, quando a gente fala da Estratégia Nacional da Bicicleta, a gente está falando de um ganho para a cidade, né? A ideia é que realmente, a partir de uma perspectiva nacional, que vem lá de cima de uma estratégia que seja realmente baseada
balizada, né, pela sociedade civil, pelas instituições que estão compondo essa equipe que construiu essa estratégia, mas que ela consiga chegar na população e no governo, a gente, partindo desse guarda-chuva da Estratégia Nacional da Bicicleta, a gente consegue chegar nas cidades. Porque a gente daí vai ter uma diretriz nacional que vai fazer com que isso se aplique nas cidades. Então, assim, a gente vem acompanhando o tema há muito tempo, na verdade, né? E a gente está aqui com o pessoal da UCB, com o URA, com todos os outros parceiros, na construção dessa estratégia, porque a gente acredita que realmente só assim a gente vai conseguir mudar a visão que a população tem em geral do uso da bicicleta na cidade, conseguir fazer com que ela se impulsione como um modo de transporte efetivo, eficaz e seguro, né? E como foi esse mapeamento, né? Você é da área da pesquisa, muito número envolvido, e vocês ouviram grupos de ciclistas, ouviram motoristas, quem não gosta do ciclista também, muitas vezes. Como foi isso? E com quem vocês conversaram? Perfeito. Gente, a gente fez pesquisas, né? A gente fez uma pesquisa nacional, que ela foi divulgada e tivemos representantes de muitos estados respondendo, né, como se sentiam enquanto ciclistas na cidade, né? Então, tivemos desde ciclistas realmente que pedalam profissionalmente, até pessoas que não usam a bicicleta respondendo essa pesquisa. Ela foi feita online e isso foi um grande balizador para o que essa estratégia está sendo hoje, né? Além de toda a perspectiva desse corpo que compõe a estratégia, que traz aí pessoas com experiência no tema, né? E, claro, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa é balizado na experiência das pessoas e também em dados. A gente tem que ter dados para comprovar que essas medidas que a estratégia propõe sejam, de fato, efetivas e causem uma mudança na sociedade, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu gosto muito do termo coexistir, né? E eu, como ciclista, eu uso a bicicleta no dia a dia, não só para treinar, mas também para locomoção. E eu vejo muito ciclista fazendo muita besteira, né? Ou seja, não para na faixa de pedestre para os pedestres passarem, força uma passagem num lugar que não é para forçar, né? E isso acaba causando um mau humor do motorista que não é bom para o ciclismo, né? Esse documento também fala um pouquinho sobre o comportamento, de como o ciclista tem que se comportar para coexistir? Sim, isso é fundamental, né? A gente trata bastante de educação nesse documento, né? A gente não tem a opinião assim de que o ciclista ele é um suicida, né? Porque muitas vezes quando fala o ciclista não é educado, ele faz isso, faz... O pessoal acha que o ciclista é um suicida, ele está fazendo as coisas porque ele é um doido e não está nem aí para a vida dele. Não, se ele faz o que ele faz, geralmente é para ele garantir uma maior segurança. É óbvio que tem coisas erradas também que a gente faz, né? E dentro da estratégia tem esse foco de educação muito forte e, inclusive, de inserir dentro do conteúdo escolar essa educação voltada para a mobilidade urbana. Então, como que a criança, ela já desde lá da sua formação, ela já começa a entender que o trânsito é um palco onde tem diversos atores que têm, né, interesses diferentes. Então, tem o motorista de ônibus, né, os carros, as motos e tudo mais, e que ele a única forma dele se deslocar não é só de carro, né? Então que ele pode sim se deslocar de ônibus, a pé, de bicicleta, e ele saber qual que é o papel de cada um e como que ele tem que se adequar, né, nos deslocamentos que ele vai fazer. Então sim, tem uma parte muito importante também de educar as pessoas como um todo e também os ciclistas para saberem conviver também. Se eu puder complementar, acho que é importante a gente ressaltar também que a infraestrutura cicloviária ela é um instrumento que também tem um potencial de mudar o comportamento. Aliás, tem um potencial gigantesco de mudar o comportamento, né? Na mobilidade ativa, a gente tem um conceito que se chama visão zero, que nenhuma morte no trânsito é aceitável. E os seres humanos cometem erros naturalmente. Então, por melhor que sejam as pessoas em termos de educação, conhecimento, por melhor que seja a infraestrutura, há sempre a chance de acontecer algum tipo de sinistro, né, algum acidente. Então, trabalhando com uma infraestrutura segura, né, e daí não é só a gente ter a contagem de quilômetros, mas a gente saber que aqueles quilômetros, aquela infraestrutura está adequada, né, com dimensões adequadas, com características adequadas, materiais adequados. Se a gente tiver essa preocupação, né, a gente também já está contribuindo para evitar
que esses acidentes, que esses sinistros aconteçam e que, enfim, essas infrações sejam cometidas, né? E uma vez que será montada essa grande estratégia, como ela vai ser aplicada? Vai ser em contato com as cidades, em contato com a União vai entrar em contato com outros grupos, que eu imagino que devam ter, espalhados pelo Brasil, né? Como vai ser essa distribuição ali na hora de aplicar a estratégia depois que ela estiver definida? Então, a estratégia está sendo construída em conjunto também. Uma das organizações que constrói junto com a gente é o governo federal, através do Departamento Nacional de Mobilidade Urbana. E a gente começou a construir a estratégia justamente porque existe uma lei aprovada em 2018 que ela cria o Programa Bicicleta Brasil. E essa lei, ela trata das diversas questões necessárias para se estimular o uso da bicicleta no país, mas ela não foi regulamentada, então ela é uma lei que está ali e está quietinha na dela. Então, a ideia de construir a estratégia é justamente a gente subsidiar o governo federal para que ele regulamente essa lei da melhor forma possível, e aí, então, as duas coisas caminhando juntos, a regulamentação da lei e a estratégia. E aí todos esses atores também que estão construindo, que vão se juntar ao longo do processo, a gente está fazendo com que a realidade mude. Então, não é um papel só do governo federal a fazer, ou só do poder público, é um papel também da sociedade civil de estar abraçando a estratégia, estar divulgando ela e fazendo suas ações de acordo com o que está na estratégia, e que quase tudo que é feito já está de acordo com o que é a estratégia. E também o setor produtivo também se adequar um pouco, né, entender um pouco o seu papel também como indutor também dessas políticas públicas e de facilitar com que as políticas aconteçam. Então, né, não é cada um por si, é todo mundo junto, coexistindo, para a gente fazer junto. E Edu, Reinaldo e Yuri, que é um fato bem curioso, eu recebo muito no meu Instagram, né? Às vezes eu estou pedalando ali e acontece, olha, nossa, o carro te fechou ali no vídeo. E tá tão automático para mim, que eu já nem ligo mais, sabe? É só quando o meu tá prestes a me derrubar mesmo, aí eu xingo, reclamo, que nem eu fui lá na Minalba, fiz o maior escândalo, fiz treinamento, aí resolveu, né? Então eu vejo uma empresa, eu já anoto o nome da empresa, eu entro em contato com a empresa, porque não adianta você ficar arrumando treta no trânsito, que isso pode se voltar contra a gente, né? Mas voltando à pergunta, as pessoas me perguntam assim, Ana, o que a gente faz para resolver esse problema? Eu falo, gente, aí eu paro para pensar, assim, eu vou responder o quê? Porque aí eu começo, não, é conscientização do motorista, não, é a ciclovia que tinha que ter, tá, mas às vezes eu não uso a ciclovia porque eu ando bem rápido, eu ando 50 por hora, então eu não posso usar a ciclovia porque também está fora da velocidade da ciclovia. Mas o motorista me vê na rua, ele me xinga porque eu estou na rua. Então, assim, eu acho que precisava alguém realmente pensar nisso. Não é eu, não é o Edu, é a opinião coletiva, né, de várias pessoas que estão ali dedicadas pensando nessa solução, porque assim, eu tenho uma ideia, o Edu tem uma ideia, todo mundo que está aqui tem uma ideia diferente, e às vezes a gente acaba brigando entre nós e não chega a conclusão nenhuma, porque os ciclistas aí acham que são donos da rua, os que treinam, atleta amador, ou o profissional acha que é muito habilidoso, ele não tem as mãos, isso é perigoso. Então assim, é igual você falou, às vezes a pessoa parece um suicida no trânsito, mas se a gente, às vezes, não andar no meio da rua ali rápido, a gente é jogado na sarjeta, literalmente. Então, foi muito legal vocês terem unido isso para pensar em algo que a gente não tem tempo, né? Não para pensar, e mesmo assim, uma pessoa só pensando não ia resolver. Não tem metodologia também, ou seja, é importante saber que vocês têm uma metodologia por trás, tem pesquisa, não é um bando de maluco com ideias malucas e vamos colocar no papel. Não, tem ciência por trás, tem conhecimento por trás. Então, parabéns. Quem está nos vendo agora, nos ouvindo agora, como é que eles podem interagir e o que a gente pode esperar dos próximos passos? Então, a gente tem um site, estrategiadabicicleta.org.br. Lá, assim que a consulta pública começar, vai estar bem divulgado ali. A consulta pública vai acontecer numa plataforma do governo federal que chama Participa Mais Brasil. Então, que várias consultas públicas que o governo federal faz são feitas ali. Então, pode acompanhar tanto o nosso site quanto a plataforma e também acompanhar nossas redes sociais da União de Ciclistas do Brasil. Está no Instagram, está no YouTube, no site uniãodeciclistas.org.br, também das organizações parceiras da WRI. Acredito que as outras organizações que estão participando também vão ajudar a gente na divulgação. Então, fica atento para o que está acontecendo no cenário da bicicleta no país, que você vai saber que a consulta está acontecendo e também busca informação.
E eu acho importante também todo mundo divulgar, não só quem é ciclista, seja profissional, seja ciclista amador, amadoras, mas também para a população em geral, pedestres, enfim, e outros tipos de usuário, né, dos modos de transporte na cidade, porque a gente quer a opinião de todo mundo, né? A ideia é que a bicicleta coexista com os outros modos de transporte de uma maneira efetiva, segura, saudável e sustentável, né? Porque a gente sabe que a gente também está falando de um modo de transporte muito sustentável e que pode aí trazer um bem para o planeta e salvar várias vidas. Já está mais do que comprovado que a bicicleta é o futuro. A Shimano Fest é a prova disso, né? O tamanho que está essa feira depois da pandemia. Então, assim, não tem mais um ciclista, dois ciclistas. A gente tem que dividir o espaço entre tipos de ciclistas, principalmente, e com o trânsito normal. Então, às vezes, a gente é muito passivo, né? Eu pego a minha bicicleta, eu acordo, eu pedalo e eu não me envolvo com a comunidade, eu não ajudo a tornar o lugar melhor para todo mundo. Então, vamos, né, nos mexer um pouquinho. A gente vai deixar o Instagram deles marcado aqui na live. Então, se tornem ativos na comunidade e participem dessa grande estratégia, dando a sua opinião. Né? Somos todos protagonistas disso. Se queremos um lugar melhor para pedalar, temos que fazer alguma coisa. Com certeza. Bom, obrigado. Agora que eu vi a câmera virou para baixo, acho que deve estar filmando nossos pés, mas tudo bem, Bom, obrigado mais uma vez. Contem conosco para ajudar na divulgação, para ajudar em qualquer coisa. E se quiserem mais bater um papo, estamos por aqui entre hoje e amanhã. Amanhã até às 5 da tarde estamos aqui.